Os 10 anos de um dos maiores acidentes aéreos do Brasil. O repórter Raul Dias Filho volta ao cenário da queda do avião que bateu em outro em pleno ar. Depois de tanto tempo, as trilhas sumiram e a floresta engoliu boa parte dos destroços. Como chegar ao local exato? A nossa equipe enfrentou o desafio em companhia dos índios Caiapós. Essa é a nossa reportagem da semana. Estamos no coração da maior floresta do mundo, atravessando rios. Olha que bonita aquela garça, rapaz! Abrindo picadas na mata fechada. Nenhum sinal da trilha. Nossos guias são os índios Caiapós, donos da reserva. Nossa expedição quer reencontrar os destroços do avião da Gol que caiu nesta área depois de bater no jato Legacy em pleno voo. Um desastre aéreo em que 154 pessoas morreram, o segundo maior da história do Brasil. E nós estamos exatamente na metade do percurso. Há 10 anos eu fiz a mesma caminhada. A equipe do Domingo Espetacular foi a primeira a mostrar o cenário da tragédia. Uma missão dolorosa. A gente vai encontrando mais partes do avião. Aqui são as almofadas das poltronas. Ali na árvore parece ser uma calça. Meu Deus do céu. A trilha aberta na época do acidente já não existe mais. A floresta engoliu os sinais do caminho, mas o perigo continua o mesmo. O inimigo aqui é praticamente invisível. A marimbondo esse aqui, tem uma ferroada no pescoço, várias nas costas, no braço. Pra cá. É, um pouquinho à direita. Acabamos perdidos na mata. Nós andamos em círculo. É uma longa caminhada até chegarmos ao destino. Depois de 3 dias, quase 30 horas caminhando na mata, a gente encontra os primeiros destroços. O que mudou por aqui uma década depois? Como a rotina dos índios foi afetada pelo desastre? Para eles, este território passou a ser sagrado. Não é uma aldeia. E onde estão os culpados? Como vivem os pilotos americanos condenados pela justiça brasileira? Estamos em Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso. A cidade, que surgiu por causa do garimpo, se tornou conhecida em todo o país em 29 de setembro de 2006, data do acidente com o voo 1907. Mas o nosso destino fica a mais de 200 quilômetros daqui. Essa é a BR-080. Uma rodovia federal que liga o norte do Mato Grosso à região do Alto Xingu, onde ficam as aldeias indígenas. 10 anos depois, muita coisa mudou aqui na região. Essa rodovia, por exemplo, hoje é asfaltada. O trecho de asfalto cobre apenas parte do caminho. Os outros 130 quilômetros nós percorremos em estrada de terra. Muito tempo sem chuva aqui na região, estrada muito seca, muita poeira, muito buraco. A estrada que corta a floresta dá acesso a grandes fazendas de gado. Depois de 3 horas, chegamos até a porteira de uma delas.
Esta é a porta de entrada para a Fazenda Jarinã, uma propriedade privada que na época se transformou praticamente numa base da aeronáutica. Foi por aqui também que nós tivemos acesso ao rio Jarinã e de lá descemos de barco até o acampamento dos índios. E agora nós estamos chegando ao acampamento dos Caiapós. Fica logo ali depois da curva. Na época, o cinegrafista Ricardo Bonifácio registrou todo o caminho. Hoje faremos um caminho diferente. Vamos prosseguir pela BR-080, mais 12 quilômetros até uma nova aldeia dos índios Caiapós. De lá, seguiremos caminho, de novo, até o cenário da tragédia. A nova aldeia abriga 8 famílias. Cerca de 50 índios vivem aqui. Foram atraídos para cá principalmente pela oferta de alimento, pelos peixes do rio Jarinã. Olha o pintado no meio delas ali, Raul. Aqui já está bem perto do rio. Perto do rio, 3, 4 quilômetros. Megaron Chucarramay tem 65 anos. É tão respeitado entre os índios de várias etnias que é chamado Benadiori, algo como chefe dos chefes. Bediai também é cacique, tem 67 anos. Ao lado dos dois, seguimos pelas águas cristalinas do Jarinã. Foi por este mesmo rio que os índios chegaram até os destroços do avião. Eles foram os primeiros a chegar por terra. Isso aconteceu apenas 3 dias depois do acidente. Memórias que não abandonam o cacique Bediai. Nós chegamos perto do avião, nós encontramos primeiro peça. Poltrona, cadeira, pedaço de avião. Esse pedaço. Nunca esquecemos mais. Megaron já viu muitos índios morrerem nas aldeias do Xingu, vítimas de acidentes, doenças e até de fome. Mesmo assim, se emociona quando relembra o que encontrou na floresta. Nós vimos muito, gente. Você fica emocionado de lembrar, Megaron? É porque os outros não vê, né? Nós vimos gente. Nós vimos gente, criança, mulher. Por isso que nós fica assim, né? Lembrar o corpo do pessoal. Meu Deus, olha só. O cenário que se via depois do acidente mexeu com todos. O voo 1907 decolou do aeroporto de Manaus em direção ao Rio de Janeiro. Tinha a previsão de fazer uma escala em Brasília, o que nunca aconteceu. Na mesma tarde, um jato executivo partiu de São José dos Campos, em São Paulo, em direção a Manaus. O destino final seria os Estados Unidos. Quando voava a 11 mil metros de altura, bateu no Boeing 737 da Gol, com 154 pessoas a bordo. A asa esquerda do jato Legacy bateu na asa esquerda do Boeing. O jato, pilotado por 2 americanos, conseguiu pousar na base aérea da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Nenhuma das 7 pessoas a bordo se feriu. O Boeing teve a asa cortada, girou em parafuso, se esfacelou no ar e caiu no meio da floresta amazônica, no Mato Grosso. Ninguém sobreviveu. Durante 49 dias, soldados do Exército e da Aeronáutica trabalharam nas buscas. O brigadeiro Jorge Kersul Filho comandou a operação de resgate.
E conta que tão complicado como enfrentar a floresta foi dar a notícia que nenhum familiar queria ouvir. Porque todos os familiares que estão esperando respostas, a resposta que eles querem ouvir é: há sobreviventes e o seu familiar é um dos sobreviventes. Então nós tínhamos que ter muito cuidado ao responder. E como dizer se há ou não sobreviventes se você não acha ninguém? Na época, os caiapós acamparam na beira do Jarinã, a 7 quilômetros do local do acidente. Exatamente no lugar onde descemos agora, depois de 4 horas de barco. O rio está tão baixo, tão diferente de 10 anos atrás, que nós passamos alguns quilômetros do local onde era o acampamento. Por isso voltamos. Olha, 10 anos atrás, isso era uma clareira onde foi montado o acampamento. E olha como está hoje. As árvores cresceram, quantidade de cipós. A natureza se regenerou. Só que isso é uma dificuldade muito grande para nós, porque se aqui, que era uma clareira, está fechado desse jeito, imagina como vai estar essa trilha, totalmente tomada pelo mato. Em poucos minutos, o acampamento é montado. São 10 horas da manhã quando começamos a caminhada. Os índios seguem na frente, abrindo a picada com os facões, tentando redescobrir o caminho. Estamos confiantes, já que eles foram os primeiros a localizar por terra os destroços da aeronave. Mas aos poucos percebemos que a trilha foi desfeita pela natureza. Não existe nenhuma referência, nenhuma sinalização. E mesmo assim eles vão abrindo caminho. 10 anos atrás, os índios tinham uma referência mais importante e certeira: o barulho dos aviões da Força Aérea que localizaram os destroços do alto. A mata é muito fechada, a gente não consegue daqui de baixo enxergar os helicópteros, mas foi exatamente dessa maneira que os índios conseguiram chegar até lá, acompanhando a rota dos helicópteros. Agora, o silêncio da floresta só é quebrado pelo som dos facões. Caminhar na floresta amazônica é uma tarefa ingrata. Além das raízes e troncos pelo caminho, o calor úmido torna a caminhada ainda mais cansativa. O experiente cacique Bediai segue na frente, abrindo a picada, tentando reencontrar a trilha antiga. Quando não tem caminho, você orienta para o sol. Mas o sol só serve como orientação até um determinado horário. Logo descobrimos que caminhar na floresta exige mais do que instinto, mesmo para quem sempre caminhou pelo mato. E os índios perderam a principal referência de localização, de sentido, em direção ao local do acidente. A gente acabou de descobrir que, na verdade, nós andamos em círculos e que podemos dizer que agora, nesse momento, nós estamos perdidos, né, meu garoto? Agora nós não sabemos onde nós estamos. Melhor a gente voltar. Voltar daqui para o acampamento. acampamento? É. A primeira tentativa de chegar até os destroços é vencida pela floresta. No total, caminhamos 7 horas pelo mato em vão. A saída é voltar para o acampamento antes de escurecer. À noite, traçamos novos planos para o dia seguinte. Megaron está otimista. Vamos sair bem cedo. Mas amanhã a gente consegue chegar lá, né? Amanhã até 10 horas, 11 horas nós chegamos. O dia ainda está clareando quando deixamos o acampamento. Por segurança, o caminho para a volta é demarcado. Descobrimos que não estamos sós.
O rastro no chão indica que tem bicho grande por perto. Onça? É, temos que tomar cuidado. Mas o perigo na floresta se esconde em outros lugares. O perigo maior está naqueles inimigos praticamente invisíveis, como abelhas e marimbondos. Fomos atacados agora há pouco por um enxame de marimbondos. Eu levei uma ferroada aqui no pescoço, na cabeça, nas costas, no braço. Ninguém do grupo escapou. Sentimos na pele a mesma experiência vivida pelos soldados que participaram da operação de resgate em 2006. No local do acidente, o ataque das abelhas é constante e fez um soldado ser socorrido às pressas. Outros rasparam a cabeça por causa da infestação de piolhos. Seguimos em frente. 3 horas já de caminhada e agora a mata fica muito mais fechada, muito mais difícil de caminhar por aqui. O cansaço é evidente e as paradas para descanso se tornam mais frequentes. Primeira coisa é procurar água. O tempo passa e nenhum sinal dos destroços. 6 horas de caminhada, 6 horas. Nós saímos às 6h30 da manhã, agora 12h30. Muntian, o jovem guerreiro caiapó que abre as picadas, também fez esta caminhada em 2006. Era um garoto, tinha 14 anos, quando esteve frente a frente com o horror, no cenário da tragédia. Coisa que nunca sai da minha cabeça. Sempre eu penso os corpos que gosto do pessoal que está espalhado no mato. Ao todo, 154 pessoas, entre tripulantes e passageiros, morreram no desastre. Rolf Gutscher estava no voo. Ele era empresário e viajava a trabalho. A filha dele, Luísa, tinha apenas 4 anos quando perdeu o pai. Luísa e a mãe, Rosane, não esquecem o que aconteceu. Foram 10 anos de muita luta para retomar a vida. Ele me protegia, ele me amava, ele me cuidava, ele era uma pessoa honesta. Durante esse tempo, a saudade só aumentou. As lembranças também estão nas fotos do quarto da menina. Luísa se emociona muito ao falar do pai e resume o que diria a ele se pudesse. Volta porque a vida sem você é muito difícil. Ao longo de uma década, as famílias das vítimas fizeram acordos com a companhia aérea e receberam indenização pelo acidente. Rosane foi uma das poucas que não aceitaram. Ela é diretora da Associação das Vítimas do Voo 1907 e recusou pelo menos 2 propostas de acordo. Uma proposta de $2,5 milhões e outra proposta de $5 milhões para que eu desistisse de todo e qualquer processo civil, criminal, no Brasil e lá fora, contra Gol, pilotos e etc. Rosane não condena as famílias que precisaram fazer acordos com valores menores, mas explica por que recusou as propostas. Dignidade não se vende. Nós entramos em contato com a Gol em busca de informações sobre o andamento dos processos e o pagamento das indenizações. A empresa não quis responder e enviou uma nota onde diz: nesses 10 anos, carregamos o nosso pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A justiça brasileira também condenou os pilotos americanos do Legacy que atingiu o Boeing. Durante a investigação, os peritos descobriram que os pilotos do jato conheciam pouco a aeronave
Isso foi comprovado através dos diálogos entre Joseph Lepore e Jean Palladino, registrados pela caixa preta do Legacy. Eles também falaram sobre a falta de comunicação com a torre. A caixa preta ainda registrou a reação dos pilotos no momento exato do acidente. What the hell is that? Alright, spotting up, spotting. Eles não sabiam que tinham atingido outro avião. Logo depois, perceberam que o equipamento de segurança contra colisões, o TCAS, acionado pelo transponder, estava desligado. Is the TCAS on? Yes, the TCAS is on. Para o delegado da Polícia Federal que comandou a investigação, os pilotos foram negligentes durante o voo e colaboraram para a tragédia. A nossa avaliação na condução da nossa investigação foi que houve alguns deslizes. A redução de atenção em relação ao funcionamento do equipamento chamado transponder, né, e que está correlacionado com o equipamento TCAS, que teria evitado o acidente. Desde maio deste ano, a Justiça brasileira considerou Lepore e Palladino culpados pelo crime de atentado contra o transporte aéreo. Não cabem mais recursos. Eles estão condenados cada um a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, né? Um regime onde trabalham durante o dia, se recolhem em casa de albergado ou em domicílio durante a noite e nos finais de semana e feriados. Como a documentação ainda precisa de tradução, os pilotos que moram em Nova York, nos Estados Unidos, ainda não foram notificados da decisão. Os dois terão a opção de cumprir a pena no Brasil ou nos Estados Unidos. É uma pena branda, mas é a pena que a lei entrega, né, para esse tipo de crime. Além dos pilotos, o controlador de voo, João Marcelo Fernandes dos Santos, foi condenado pelo Tribunal Militar a 1 ano e 2 meses de prisão. Ficou comprovado que ele não seguiu à risca normas de segurança. Até agora, João Marcelo não cumpriu a pena. A produção do Domingo Espetacular em Nova York tentou encontrar Lepore e Palladino. Joseph Lepore vive com a família na cidade de Bayshore, próxima a Nova York. A casa é confortável em um típico bairro de classe média americana. O filho de Lepore, que lavava o carro em frente à casa, disse que o pai não estava. O outro piloto, Jean Palladino, vive a 1 hora dali, na cidade de West Hampton. Na casa dele, ninguém atendeu a nossa equipe. Segundo o advogado dos pilotos, ninguém daria entrevista sobre o caso. Eles pegaram 3 anos, 1 mês e 10 dias em regime aberto. Né? A lei é ridícula. Eu tenho pena deles. Porque mesmo que eles sejam presos, se eles tiverem uma consciência, até eles morrerem vai estar na consciência deles. 1 década não foi suficiente para amenizar a dor dos parentes das vítimas, mas foi capaz de esconder as marcas na floresta. Estamos há 2 dias na mata em busca dos destroços. Confiamos aos índios a tarefa de nos levar em segurança até o local exato do acidente. Durante horas, vasculhamos tudo à nossa volta à procura de alguma parte do avião. Não encontramos nada. Quando nós estivemos aqui pela primeira vez, caminhamos 4 horas para chegar até os primeiros destroços do avião. Hoje a caminhada foi de 8 horas. É como se a mata, a floresta, estivesse protegendo, resguardando essas lembranças tão amargas. Nossa segunda tentativa também é frustrada. Mais uma vez é hora de descansar
e refazer os planos para uma nova tentativa. Não vamos desistir. Desta vez a equipe está reforçada com 2 militares da Brigada de Incêndio de Xingu. 2 índios jurunas. São eles que abrem a nova picada, mas agora somos orientados por um GPS e uma possível coordenada dos destroços. Acho que nós estamos certos agora. No meio vai dar certo para nós chegar lá. Na nova trilha, além de marimbondos, encontramos outro obstáculo pela frente. O que a gente mais encontra aqui na trilha, esse aqui, olha, é tucum, que tem um espinho. Vou tentar quebrar. É tão duro que é até difícil quebrar. Ó, esse é o espinho do tucum. Esse é pequeno ainda. O tempo todo caminhamos em cima de raízes e cipós. Os tropeços se repetem a toda hora. Cada tropeço deixa uma marca dolorosa. Vai passando pelos espinhos, vai machucando o pé. Olha como fica. Tá vendo aqui? Aqui. Ó, tava na pena. Nem todos os espinhos são retirados, mas seguimos em frente. Aqui arranha gato, viu? Mais 30 minutos e chegamos até o Igarapé. Este é o ribeirão, o Igarapé, onde foram encontradas partes dos destroços do avião 10 anos atrás. Importante a gente ter encontrado agora, porque é sinal que a gente está no caminho certo. Os destroços principais devem estar do outro lado. Atravessamos o ribeirão. Estamos muito perto da coordenada que indica onde estão os destroços. Mas quando chegamos, nova decepção. Nós vasculhamos tudo isso, fomos no ponto zero, vasculhamos tudo e não tem nada. Com o GPS. Cada um vai para um lado, até que o cinegrafista Elton Rezende encontra partes do avião e não esconde o alívio. Depois de 3 dias, quase 30 horas caminhando na mata, a gente encontra os primeiros destroços do avião, 10 anos depois. Olha, escondido debaixo da folhagem, quase difícil de ver, mas é uma peça do avião. Entendemos porque foi tão difícil encontrar os destroços. A floresta praticamente engoliu partes do avião. É impressionante como o mato, como a floresta ao longo desse tempo ocultou tudo. A gente vai ter que virar aqui para descobrir que peça. Essa é uma... O que é isso? É uma poltrona. Agora nessa trilha a gente já começa a encontrar de novo muitas peças. Sinal que a gente deve estar perto de outra parte maior, de outro destroço importante do avião. Alguns metros à frente e chegamos até a cabine. É o nariz do avião, o bico do avião. Aqui são as janelas, as 2 janelas da cabine. Vou tentar chegar atrás. É muito espinho aqui. Do lado de cá, olha, não restou muita coisa. Parte da fuselagem totalmente destruída. Aqui
aqui as janelas da cabine. E aqui onde ficava o painel de instrumentos. Parte da história da tragédia do voo 1907, sendo escondido pelo mato, pela vegetação, protegida pelo tempo. Era aqui, nessa cabine, onde ficavam piloto e copiloto. A caixa preta encontrada depois do acidente revelou o que aconteceu aqui dentro segundos antes do avião se despedaçar em pleno ar. O piloto Décio Chaves Júnior e o copiloto Tiago Jordão conversam normalmente sobre um álbum de fotos. No momento do acidente, os pilotos se assustam. A 7 segundos do fim da gravação, pela última vez, alguém fala na cabine. Com o impacto, a aeronave se desintegrou no ar. É impressionante, por toda parte existem destroços do avião. Os destroços se espalharam por uma área de 20 quilômetros quadrados. Nós passamos a poucos metros e a gente não tinha visto essa parte da fuselagem justamente por causa disso, olha. Aqui, se tirar um pouco, a gente vê a parte da fuselagem já com a logomarca da companhia. E aqui, essa é a porta. Olha. Depois do acidente, a região se transformou numa espécie de lugar sagrado para os índios. Aqui estão as pessoas que morreram, o espírito das pessoas que morreram estão aqui dentro, aqui perto do avião. Então, para nós agora, essa área é sagrada. Nós não vamos caçar, nós não vamos pescar no córrego, nem caçar, nem fazer nem uma aldeia. Embora tenham pedido a retirada das partes maiores do avião, os índios não foram atendidos e brigam na justiça por terem tido parte da reserva contaminada pelos destroços. Ficava muito caro, precisava abrir uma carreira grande para vir um helicóptero da Rússia para tirar. A empresa aérea e os índios caiapós ainda negociam o valor da indenização. Já estamos discutindo valores. Eu tenho para mim que a proposta está em um patamar condizente com os danos causados à comunidade. Antes de começar o longo caminho de volta, fazemos uma oração. Uma prece silenciosa, compartilhada pelos índios, em memória das 154 pessoas que perderam a vida neste lugar. Nossa expedição termina. 10 anos depois, a floresta nos mostrou que o tempo costuma ser poderoso e implacável. Mas o silêncio impressionante que cerca os destroços nos dá a certeza de que algumas marcas podem ser ainda mais fortes. E essas marcas nem o tempo consegue apagar.